pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Tatiane Correia e a gente está na série O que eu aprendi, onde a cada semana eu trago um filme ou documentário que eu assisti e eu trago os meus aprendizados para compartilhar com você, para trazer insights para te levar para o próximo nível e para descobrir o poder que existe dentro de você. E essa semana a gente vai falar de um filme que já é até um pouco antigo, já assisti algumas vezes, assisti novamente, agora há pouco tempo atrás, que é A Procura da Felicidade. Acredito que você já deva ter assistido, mas te convido a assistir novamente, assistir com outro olhar. E a gente assiste depois de um tempo e as coisas, tanto um filme quanto o livro, ele se torna diferente. Não porque o filme mudou ou porque o livro mudou, mas porque você mudou, você evoluiu. Então você olha por uma outra ótica. Então, o que eu queria trazer aqui no filme, né, do que ele fala? Acho que você já assistiu, mas vamos fazer um breve resumo. É um homem que perde o emprego, que está ali em uma crise, não consegue emprego, não consegue vender, ele trabalha com vendas de uma máquina específica para médicos, ele não está conseguindo vender, e as contas dele começam a acumular, por conta disso ele vai tendo brigas dentro do relacionamento dele, com a esposa, ele é casado e tem um filho, e a esposa decide sair de casa, e aí ele, sem dinheiro, não consegue pagar o aluguel, ele é expulso da casa dele, ele não tem onde morar e ele fica com o filho na rua, desabrigado, mas ele é muito persistente e ele luta muito para conseguir um emprego e para transformar a vida dele. E o que a gente pode aprender aí nessas nuances do filme? Eu vou trazer aqui alguns aspectos, mas eu te convido a assistir e ver também com a sua perspectiva por essa ótica. Logo no começo do filme, ele ainda tá casado, ele ainda tá com a esposa, mas ele tá com dificuldades financeiras. E ele tá na rua e encontra um rapaz estacionando uma Ferrari. E ele pergunta para esse rapaz: Nossa, eu só quero saber o que você faz para ganhar tão bem assim e poder ter esse carro. E aí ele fala que trabalha na Bolsa de Valores. E ele fica com aquilo na cabeça. E ele até mostra o prédio que ele trabalha. E ele fica com aquela informação ali na cabeça. Então eu queria trazer aqui para as pequenas oportunidades que às vezes passam no nosso dia e que às vezes pode passar despercebido. Das pessoas que estão ao nosso redor, às vezes falam algo, dão alguma dica que pode mudar a sua trajetória. Às vezes é uma frase que você escuta que faz toda a diferença. Ele só falou: eu trabalho na Bolsa de Valores, e isso fez toda a diferença na vida dele. Esse filme ele é baseado em fatos reais. Para quem não sabe, acredito que se você assistiu, você sabe, mas para quem não sabe, é uma história verídica. Então, uma pequena passagem ali de 2 minutos que ele teve com uma pessoa que mudou completamente a trajetória da vida dele. E quantas vezes, às vezes, passa despercebido no nosso dia pequenas oportunidades que naquele momento podem nem parecer importantes, mas que elas podem transformar a sua vida. Então, eu queria te trazer para ficar atento aí. O que está ao seu redor, as pessoas que estão ao seu redor, o que você está ouvindo, o que você está vendo, como você pode aproveitar isso? Como você pode transformar isso em algo bom na sua vida? Foi só uma pequena pergunta, né, que fez toda a diferença na vida dele. E quando ele estava ali, naquele momento de desafio financeiro, o casamento dele, claro, ficou abalado. E ele começou a discutir com a esposa até o ponto que ela decidiu sair de casa. E aí eu também trago um outro aspecto, né, da falta de inteligência emocional dos dois. Não só dela, porque saiu de casa e largou o filho com ele, ela amava muito o filho, mas ele não abria mão do filho e ela optou por sair, deixar o filho. Então, quanto faltou de inteligência emocional, de naquele momento de desafio, sentar e conversar, né? Se você optou por dividir a vida com aquela pessoa, não vai ser só nos momentos felizes, vão ter muitos desafios ao longo da vida. E esse foi um dos desafios que eles passaram e ela não suportou esse desafio. E não só culpa dela, né? Não tô aqui para julgar em si, mas dele também de entender, de sentar, de conversar, de ter faltado diálogo e a empatia entre os dois para resolver da melhor forma, né? Como juntos a gente pode resolver isso, ao invés de abandonar e cada um ir para um lado. Então isso para trazer uma reflexão também na nossa vida, não só no casamento e no relacionamento afetivo, amoroso, mas em outros relacionamentos. E às vezes em momentos de brigas, de raiva, a gente não tem paciência para ter isso, né? Mas às vezes pare, segura o que você tem que falar, guarda para você, reflete ali, administra os sentimentos e a emoção e depois conversa, estando mais sereno, tentando entender o ponto de vista do outro e, claro, colocando o seu ponto de vista, né? Quando a gente consegue ter essa conversa, esse diálogo, entendendo o lado do outro, que todo mundo vai ser um ser humano e que vai ter desafios, vai estar passando por desafios, acho que a gente consegue administrar muito melhor. Então esse é outro ponto que eu queria trazer de reflexão. E aí a mulher sai de casa, ele passa a morar na rua,
não tem dinheiro, e ele vai atrás da bolsa, do que ele ouviu da pessoa de informação, de que era a bolsa de valores que ele ganhava dinheiro. Então ele vai atrás de saber, ele consegue um estágio na bolsa de valores, onde ele não vai receber por alguns meses, porque ele tem que aprender a como fazer aquela função. E aí, se ele passar no final do estágio, ele mais algumas pessoas são selecionadas para o estágio e só um vai ficar com a vaga. E aquele um vai ter o emprego. Então ele tem que se dedicar muito para esse estágio. As outras pessoas, elas não têm filhos. Ele tem que buscar o filho dele na escola, ele tem que ir com o filho buscar um abrigo para dormir todas as noites. Então o horário que ele tinha para se dedicar ao estágio era muito menor do que os concorrentes, mas ele era muito dedicado. Então à noite, no abrigo, ele colocava o filho para dormir, ele ia estudar para as provas, ele ia entrar em contato com os clientes. Então ele se dedicou muito para conseguir aquele emprego, para conseguir aquela vaga ser aprovado no estágio. E realmente quando passa aí o tempo, ele é aprovado. Eu acho que toda essa trajetória dele do estágio é um grande exemplo de determinação. Ele sabia o que ele queria e ele queria dar uma condição melhor para o filho dele. Ele sabia que ele era muito inteligente, que ele tinha muita capacidade com a parte de número, com a parte de matemática, e ele se dedica muito, né? E ele tem vários desafios nesse meio do caminho, de não ter dinheiro para comer, de ter que dormir no metrô, de às vezes chegar num abrigo e não ter lugar para ele e para o filho, de ter que carregar a mala o tempo todo para o trabalho. Então ele passa por vários desafios, mas ele mantém a determinação dele, porque ele sabe onde ele quer chegar, ele tem clareza do objetivo dele. A importância da gente ter clareza do que a gente quer na nossa vida, porque quando a gente tem a clareza, pode vir todos os desafios pela frente, mas você sabe onde você quer chegar. Você vai passar por cada um deles para atingir o seu objetivo. Eu acho que ele é um grande exemplo disso. E uma outra coisa que acontece no meio do caminho aí, nesse momento que ele tá de determinação, de buscar pela vaga do estágio ali, por ser aprovado, tem um momento que ele tá jogando com o filho e que o filho fala que quer ser um jogador de basquete e ele desmerece o filho, né? E o filho fica ali triste do lado e aí ele volta e fala: não deixa ninguém falar o que você pode ser ou não na vida. Então, quanto a gente às vezes deixa na mão do outro o que a gente quer, a gente deixa a opinião do outro impactar aqui a gente. Às vezes, porque a pessoa vai colocar um defeito, porque o outro não vai gostar, e você deixa de fazer algo que tá ardendo ali no seu coração. Então ele volta pro filho e fala: não deixa ninguém falar o que você pode ou não fazer, porque você pode fazer tudo. Então, da gente não deixar as pessoas ao nosso redor ditarem o que a gente quer fazer, se tem algo que arde no seu coração, por mais que tenha desafios, por mais que você tenha que se expor, eu tô aqui me expondo no YouTube. Então também vá atrás do que queima no seu coração, do que você quer, de qual é o seu propósito. E não só por esse lado também, a gente pode tirar um outro aprendizado daí, do cuidado que a gente tem que ter ao falar com as crianças, né? Do 0 aos 7 anos, a gente está moldando muitas crenças nas crianças. Então, para quem é pai, do cuidado nas palavras, do cuidado do que transmite para a criança, porque você pode gerar vários comportamentos ali em um adulto e travar uma pessoa por uma simples frase que você falou quando ela era criança. Então, a gente consegue tirar aí vários aprendizados desse filme e, claro, no final ele consegue a vaga, ele é aprovado e trabalha por um período naquela agência, naquela empresa, depois ele monta a empresa dele, ele passa a ganhar muito bem a empresa dele, ele se torna um milionário, né? Isso mais por conta da dedicação dele. Ele não se tornou um milionário do dia para a noite, ele plantou aquilo, ele estudou, ele se dedicou, e mesmo quando ele não tinha nada, ele acreditava no potencial dele e no que ele poderia ser. Então, acreditar em você, né? Precisa acreditar em você. Deus já acredita, Deus já te fez perfeito, a imagem e semelhança dele. Então, é você acreditar em você, independente do que os outros vão estar falando, do que vai estar acontecendo ao redor. Que é o que ele faz. Ele acredita no potencial dele, ele sabe onde ele quer chegar, ele quer dar uma vida melhor para o filho dele, com mais conforto, e ele vai em busca disso e supera todos os desafios. Então, mesmo que você já tenha assistido esse filme, eu acho que vale muito a pena assistir de novo, porque cada vez que a gente assiste, a gente tira um novo aprendizado, a gente tem uma nova visão, como eu disse, porque você mudou, porque a gente muda com o passar do tempo. Te convido a assistir novamente, buscando esses aspectos também. E aproveita, compartilha esse vídeo com algum amigo, se fez sentido para você, você acha que essa pessoa vai ser merecedora de receber esse vídeo, compartilha esse vídeo com uma pessoa que mereça. E a gente se vê no próximo vídeo.